Bom dia a todos, eu sou o professor Luiz Goldoni, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, ECEME. Eu sou o coordenador institucional do projeto Ciência, Tecnologia, Inovação em Defesa, Cibernética e Defesa Nacional. Rapidamente apresentar comigo nesta mesa dois alunos também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da ECEME, o doutorando Breno Paulo Medeiros e o mestrando Henrique Ribeiro da Rocha, ambos membros do projeto e meus orientandos. O Breno, inclusive, é uma dobradinha, né, Breno? Foi me orientando no mestrado e no doutorado, e uma das razões de eu estar aqui agora falando com vocês, e eu explico por quê. Eu entrei na ECEME em novembro de 2014, ainda como contratado, para assumir a disciplina de Logística de Defesa. Então, Logística de Defesa e Defesa Cibernética tem uma certa distância, que até hoje eu não consegui diminuir muito. Em 2015, eu recebi a minha primeira orientação na ECEME, uma dissertação de mestrado do Rodrigo Damasceno, Sistemas de Comando e Controle no Brasil, uma análise das contribuições do Exército Brasileiro. Então foi aquilo, né? Professor novo, olha, tem um tema aqui, comando e controle, nenhum professor da casa está muito afeito ao tema, dá para o novato. A Goldoni, olha, a sua tese, você falou sobre aplicações de ciência e tecnologia em defesa, está capacitado, tá bom, professor novo, bate no peito, assume, né? Então, com o trabalho, a dissertação do Damasceno, eu iniciei um estudo sobre comando e controle, pensando muito no CISFRON. O foco do Damasceno tinha muito a ver também com o Centro Integrado de Comando e Controle, visando em vistas da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos. No ano seguinte, isso já em 2016, ainda tinha orientação do Damasceno, né, são 2 anos, e recebi mais 2 novas orientações, também de mestrado, sobre comando e controle, os majores Lincoln e Glauber. Então, meio que ficou, olha, comando e controle no programa de pós dá para o professor Goldoni. E eu fui participando de muitas bancas também, por exemplo, na Unifa, sobre muitos trabalhos relacionados a comando e controle, então C4I, etc. Então fui, não, obviamente, nunca esquecendo logística de defesa, logística humanitária, que era o que mais me chamava a atenção, mas fui começando a adentrar a parte de comando e controle e já tangenciando a parte de segurança e defesa cibernética. Eis que em 2017, eu recebo como orientando os 2 civis. A Alessandra, que no mestrado trabalhou com cyberterrorismo, e o Breno, que na época nem tinha barba, que veio com a questão de defesa cibernética, cyberespaço, quinto domínio. E eu, caramba, interessante. Eu comecei a me aprofundar no tema. E cheguei assim, caramba, eu tenho 2 alunos sobre defesa cibernética e segurança cibernética. Eu tenho que me especializar. Foi aí que eu me inscrevi no curso Cybersecurity Policy in the Americas, Challenges for Policy Strategies, Policy Strategic Analysis, ofertado pelo William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, da National Defense University. Me inscrevi nesse curso em 2017, fui aceito para esse curso e comecei realmente a mergulhar de cabeça na temática segurança e defesa cibernética. Então, com essa inserção, essa imersão na temática, com 2 recortes, com 2 objetos muito definidos na minha cabeça e que ficaram melhor vislumbrados após esse curso.
seria a questão cibernética e seus impactos na defesa, e uma outra temática também correlacionada, cyber e infraestruturas críticas. Sendo que este primeiro, defesa cibernética, segurança cibernética, o cyberespaço e seus impactos na defesa, acaba sendo um grande guarda-chuva. Eu acho que é tão amplo que chega a ser uma tenda. E dessa forma, com esse guarda-chuva extremamente amplo, eu consegui conduzir as pesquisas do Breno, da Alessandra e dos meus novos orientandos que ao longo do tempo eu fui recebendo na ECM, todos direcionados, todos ligados com a temática segurança, defesa cibernética, o ciberespaço. Aconteceu algo que foi uma espécie de uma pausa nessa imersão, porque logo quando eu saio, eu regresso de Washington, do curso sobre segurança cibernética, eu estava muito empolgado, eu tive que dar uma freada nesse impulso de cyber, porque foi aberto concurso para docentes no PPG-CM, eu era contratado, então eu tive que dar uma imersão no preparativo para esse concurso, no concurso público, que foi basicamente o restante do ano de 17, em 18 eu tomei posse como concursado, e aí já comecei de cabeça com a temática de cyber. Era o ano que tanto o Breno quanto a Alessandra tinham que finalizar as dissertações, e nesse meio tempo, o Marcos Guedes, o professor Marcos Guedes, da UFPE, professor também do nosso programa, vem com a ideia de nós lançarmos um projeto para concorrer ao edital do Prodefesa 4. Então, foi um momento, para mim, muito especial, porque eu estava realmente conseguindo prestar muita atenção à temática cibernética, de defesa e segurança cibernética, muito voltado às pesquisas dos meus orientandos, buscando a minha agenda, o meu espaço nesta temática, me achando nesta temática, e com a demanda de submeter este projeto de pesquisa. Então, a elaboração do projeto em 18, por si só, me forçou a entrar ainda mais de cabeça nesta temática segurança e defesa cibernética. Eu creio que se não fosse o projeto, se não fosse essa chamada, se não fosse essa possibilidade, talvez eu não tivesse mergulhado tão a fundo neste projeto. E juntamente com isso, houve na ECM, no segundo semestre, uma reunião com o general Amin, então chefe do Comando de Defesa Cibernética. Eu acho que você participou dessa reunião, né, Breno? E nessa reunião que ocorreu na ECM, o general Amin vira e fala: olha, seria interessante que a ECM tivesse uma disciplina eletiva para os alunos do curso de altos estudos, uma eletiva de defesa cibernética. Então, tudo confluiu. E, na sala, o coronel de Franciscis, né, o chefe do instituto, né, na hora, todo mundo olhou para mim do tipo: olha, não precisou falar nada, eu já sabia que a bola estava comigo. Então, foram esses movimentos que me trouxeram para esta área de estudos, né? Foi algo meio nada planejado, foi muito reativo. Em 18, 19, né, com a conclusão das dissertações do Breno e da Alessandra e a aprovação do projeto, aí eu deixo de reagir para realmente desenvolver uma agenda de pesquisa. Então, no final do ano de 2018, o projeto
é aprovado. Breno, Alessandra e eu submetemos um artigo para a coleção Meira Matos, daqui a pouco o Breno fala sobre esse artigo. Quando ele é aprovado, ele já é publicado como um projeto, como um produto do projeto, talvez seja um dos primeiros artigos com selo do nosso projeto. Em 19, o Breno ele acaba o mestrado, já emenda no doutorado, com a bolsa pelo projeto. Eu acho que se não fosse o projeto, eu não sei se o Breno estaria aqui conosco. E aí agora, em 19, já começando a pensar realmente numa agenda. Então, a primeira coisa foi transformar a dissertação do Breno, que foi muito elogiada, em um artigo de ponta, e nós conseguimos isso, né? Eu atuando com o Breno, publicamos um bom artigo na revista Contexto Internacional. Durante o ano de 2019, nós organizamos o ciclo de estudos estratégicos na ECM sobre cibernética. Contamos com a participação de muitos pesquisadores do Brasil. Na época, por exemplo, a professora Daniele Aires, da Federal de Santa Catarina, era nossa pesquisadora de pós-doc. Ela participou juntamente com o professor Daniel, que também era pesquisador de pós-doc, ambos sob a supervisão do professor Marcos Guedes, que participou também com o professor Ricardo Borges, outros pesquisadores do Condeciber, enfim, do GSI. Trouxemos o professor Joseph Devane, do King's College London, que foi uma excelente iniciativa, porque a partir daí, eu, Breno, estabelecemos uma agenda de pesquisa com o professor Devane, que já começou a dar frutos concretos, né? Um deles, o artigo que foi aceito e está sendo publicado agora na edição especial sobre defesa cibernética da revista da BED, e submetemos outros artigos, né, Breno? E a nossa preocupação na ECM sempre foi a questão da produção acadêmica. Artigos de ponta. Porque é um programa novo, estamos agora sofrendo a primeira avaliação do doutorado pela CAPES, então a publicação em periódicos científicos de ponta é essencial para o nosso programa e também uma forma de prestar contas à sociedade a todo investimento via projeto. Nós sabemos o momento que nós atravessamos, que os programas de pós Brasil afora atravessam, então ter um financiamento, nós temos que fazer jus a esse financiamento. E como que nós, acadêmicos, justificamos esse financiamento? Através de pesquisa, de ponta, e o que vai determinar se a pesquisa é de ponta ou não é a publicação. Então, nós tivemos êxito em publicar em periódicos relevantes no país, né? A revista da área, a revista da BED, como eu acabei de falar, um artigo na Contexto Internacional também, uma revista importante, e nós três, juntamente com um outro aluno, o Eliezer, aproveitando uma chamada especial da revista de administração pública da FGV, eu acho que a revista da área mais conceituada no nosso país, né? Talvez, eu acho que na América Latina, uma chamada especial sobre Covid, nós publicamos um artigo relacionando defesa cibernética e Covid. Como eu disse, nós não somos os únicos pesquisadores da ECM sobre o tema. Tem, por exemplo, o Eliezer, que hoje é orientando do professor Ricardo Borges. Eu mesmo tenho outras duas orientandas, que eu recebi esse ano de 2021, a Mariana Bellinotti, doutoranda, né, que o trabalho dela tem como objetivo geral analisar a
delegação da definição de objetivos estratégicos de um país a sistemas de inteligência artificial. Então, buscando já uma questão cyberinteligência artificial. E minha outra orientanda de mestrado, a Juliane Bernardino, que o trabalho tem como objetivo avaliar o que constitui a capacidade cibernética de um Estado para que este consiga projetar poder no sistema internacional. Então, a questão da capacidade cibernética como elemento de poder e projeção de poder. Tem o Breno e o Henrique, que vão falar agora sobre os objetos de pesquisa deles. Eu acho que eu já falei muito. Se porventura sobrar um tempinho e eu tiver esquecido de falar alguma coisa, tanto o Breno como o Henrique vão puxar minha orelha e eu volto no final para completar alguma coisa. Então é isso, eu passo para o Breno. É um prazer muito grande estar aqui, não só nessa mesa, mas no programa de pós-graduação em Ciências Militares da UPPGCM, da ICM, que, como o professor Goldoni disse, eu entrei em 2018 na condição de mestrando e depois segui para o doutorado, e esse doutorado só foi viabilizado graças ao Prodefesa. Sem a bolsa e sem o aporte do programa, realmente a gente não teria tido, eu principalmente não teria tido condição de continuar no programa, até porque não é só a questão da bolsa, mas também a questão das traduções dos artigos, como o professor Goldoni comentou. Nós tivemos artigos publicados, esses artigos são publicados, em grande maioria, na língua inglesa, alguns até em espanhol. Então, o programa também nos ajudou também nesse nível da produção. Mas, em relação ao meu histórico, eu venho da geografia, eu me formei em geografia na Universidade Federal Fluminense, onde eu já comecei, na minha monografia, eu já comecei a analisar os desafios do ciberespaço para a concepção de território, que é tradicionalmente geográfica, e isso evoluiu para, no mestrado, eu escrevi a minha dissertação, que foi intitulada Ciberespaço e Relações Internacionais, rumo à construção de um novo paradigma. Por quê? Porque os nossos paradigmas estratégicos e políticos, eles são estruturados na concepção tradicional de território, que não necessariamente se sustenta no ciberespaço, que é caracterizado por um domínio extremamente poroso. Noções de fronteira e de território são extremamente porosas. Então, em 2017, eu entro na ICM, no mestrado. O meu mestrado, então, é de 2017 para 2019, e eu analiso principalmente os desafios do ciberespaço para as relações internacionais, para os diferentes paradigmas de relações internacionais. E, como fruto disso, além da minha dissertação de mestrado, já tivemos esse artigo da coleção Meramatos, que foi escrito por mim, pela Alessandra e pelo professor Goldoni, que termina e é publicado já em 2019. Em 2019, que começa o meu doutorado. O mestrado eu fiz balançando trabalho, eu estava trabalhando como professor na época e fazendo mestrado. E já foi, o Goldoni sabe tão bem quanto eu, que foi uma coisa arrastada, porque você fica dividido entre dois polos, né? Bom, no doutorado, graças ao projeto, e o projeto foi uma condição assim, essencial para eu poder fazer o doutorado, eu consegui me aprofundar muito mais na pesquisa, consegui realizar, participar de congressos, participar de eventos que eu não teria conseguido estando continuando trabalhando como professor. Consegui, inclusive, em 2019, fazer o mesmo curso, participar do mesmo curso que o professor Goldoni fez na National Defense University, de Cyber Policy Development. E a partir do doutorado, eu consegui
já a partir desse artigo da coleção Meramatos, escrito por mim, pelo Goldoni e pela Alessandra, onde nós pesquisamos o processo de securitização do ciberespaço, nós já conseguimos ir evoluindo isso, e isso começou a diversificar para diferentes artigos. Como o professor Goldoni falou, o artigo da Contexto Internacional ele foi adaptado da minha dissertação de mestrado, ele é uma versão adaptada do primeiro capítulo da dissertação de mestrado, e nele é definido a trindade conceitual fundamental do ciberespaço, que alicerça alicerçou minha pesquisa no mestrado e continua alicerçando no doutorado. E é a ideia desses 3 elementos de desterritorialidade no ciberespaço, difusão de poder e incerteza. Ou seja, a desterritorialidade entendida como essa parte porosa e muito mais flexível das noções de fronteira e território no ciberespaço. A difusão de poder acontece quando outros atores, que não são só atores estatais, não são exclusivamente atores estatais, conseguem afetar os outros poderes estatais. E a incerteza, onde uma ação cibernética ela é muito difícil de você identificar ela e muito mais difícil de você atribuir ela. Então, a responsabilização dos atores no domínio cibernético ela é extremamente difícil. Ela acaba acontecendo em função de uma lógica cui bono, ou seja, uma lógica de qual ator se beneficiaria mais daquela ação. Isso dá margem para várias disputas de narrativa em relação à operacionalização cibernética, qual ator realizou determinada ação ou não. Então, esses 3 elementos da trindade conceitual fundamental desafiam preceitos basilares das relações internacionais de territorialidade, monopólio estatal da força e responsabilização. Então, isso foi adaptado nesse artigo da Contexto Internacional e, já me encaminhando para o doutorado, eu mudei o foco de como esses desafios do ciberespaço afetam as relações internacionais para como eles afetam o poder militar tradicionalmente entendido. Então, o título da minha tese de doutorado é justamente Poder Cibernético, Desafios e Oportunidades para o Poder Militar. Ou seja, entender como o poder militar compreende o poder cibernético. Afinal, da mesma forma como a introdução do poder aéreo, do poder marítimo, do poder aéreo, suscitaram profundas mudanças no exercício do poder militar e na conduta da guerra, de que forma a introdução do poder cibernético suscita mudanças no poder militar? Então, esse é o foco da minha pesquisa no doutorado. E aí, temos esse artigo da Contexto Internacional publicado em 2019. E em 2020, nós damos uma aprofundada na nossa relação com o professor Joe Devane, da King's College. Isso suscita vários artigos que foram submetidos, estão em processo de avaliação tal. E dentre eles o artigo da Arbed. E no artigo da Arbed a gente foca principalmente na questão da incerteza no ciberespaço e como essas disputas de narrativa acontecem no ciberespaço. Então a gente parte da fala do Nicolás Maduro na Venezuela, que culpa o governo norte-americano pelos blackouts que aconteceram na Venezuela em 2019. Ele argumenta que os Estados Unidos realizaram ataques cibernéticos contra a infraestrutura crítica venezuelana, resultando no blackout. Então, a gente usa essa narrativa como ponto de partida para investigar como a incerteza está presente no ciberespaço e como essa atribuição, muitas das vezes, ela é difícil. E aí a gente parte da análise de estudos de caso, onde existem fortes indicativos, porém nunca conclusivos, como normal a gente ter no ciberespaço, de atuação da Rússia na Estônia, na Geórgia e na Ucrânia. Então, esse é o artigo da Arbed, desenvolvido em conjunto com o professor Joe Devane. Nesse meio tempo, isso está acontecendo em 2020. E em 2020, claro, nós temos o contexto da pandemia, e o contexto da pandemia destaca muito essa questão da virtualização
e digitalização da vida cotidiana. Então, conforme nós temos essa digitalização da vida cotidiana, a questão cibernética se torna ainda mais em voga. Então, e isso começa a aparecer, inclusive, na mídia. A gente começa a ver reportagens mais frequentes de ataques cibernéticos, então de invasão a reuniões no Zoom, por exemplo. Então, a partir daí, a gente começa a produzir alguns artigos para o Observatório Militar da Praia Vermelha, focando nisso. E esses artigos evoluem para o artigo da Revista de Administração Pública, a RAP, em que a gente analisa justamente como a digitalização da administração pública infere em diversos desafios, não só práticos e técnicos, como também envolvendo a governança estatal. E aí, entrando já nessa parte de governança, eu já deixo a bola para o Henrique, que aborda isso na pesquisa dele. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu me chamo Henrique, atualmente eu faço mestrado aqui na ESEMI e, como o Breno falou, eu tenho me dedicado à pesquisa sobre governança. Eu tive meu primeiro contato com a ESEMI no ano de 2019, durante a minha participação no ciclo de estudos estratégicos sobre cibernética, ainda como graduando em Relações Internacionais, e foi também nesse evento que eu conheci o professor Goldoni, que futuramente viria a ser o meu orientador, e também o Breno. Então, no ano de 2020, eu pude vir para cá, me dedicar aos meus estudos em grande parte devido ao apoio do ProDefesa 4, Ciência, Tecnologia e Inovação em Defesa, Cibernética e Defesa Nacional, até porque eu sou do sul do Brasil, então eu não teria condições de estudar no Rio de Janeiro sem o suporte do projeto. Então, como eu falei, eu sou formado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, que foi onde eu tive meu primeiro contato com a área de Segurança e Defesa Cibernética, no GPIC, sob supervisão da professora Daniele Aires, e eu pesquisava no grupo a estrutura de defesa e segurança cibernética de Israel a partir dos documentos oficiais e, inclusive, nesse primeiro semestre agora de 2021, nós publicamos, ainda enquanto GPIC, um livro sobre essa pesquisa, no qual a gente analisa outros países também, além de Israel, como os Estados Unidos, a China e a Rússia, mas eu sou o autor do capítulo sobre Israel nesse livro. Hoje eu vou falar um pouco sobre as pesquisas que eu desenvolvi durante esse meu período de mestrado aqui na ESEMI, e vou aproveitar também para falar um pouco sobre a minha dissertação. Então, como o Breno falou, nós publicamos o artigo da RAP intitulado O uso do ciberespaço pela administração pública na pandemia de Covid-19, diagnósticos e vulnerabilidades, na revista de administração pública da FGV, e eu pude contribuir para o desenvolvimento desse artigo, tanto na captação de fontes acadêmicas, como também fontes jornalísticas, sobre como a administração pública estava lidando com a crise desencadeada a partir do avanço do coronavírus no ano passado. Nesse artigo eu também pude contribuir com o desenvolvimento da pesquisa, especialmente nas sessões onde nós discutimos sobre como o nível de analfabetos e também a exclusão digital, especificamente no caso do Brasil, foram fatores de grande relevância para o não acesso de parte da população a políticas públicas que foram desenvolvidas para tentar diminuir o impacto negativo da pandemia aqui no Brasil, como foi o caso do auxílio emergencial. Então, o que nós percebemos foi que uma parcela da população que necessitava desse auxílio acabou não conseguindo ter esse acesso porque não era alfabetizado e, portanto, não conseguia acessá-lo, ou também pelo fato da exclusão digital, né, que a gente identificou que apenas 70% da população brasileira possuía acesso à internet no ano passado. Além disso, eu também pude contribuir com o desenvolvimento de alguns textos e pesquisas postados no Observatório Militar da Praia Vermelha, o OMPV, em conjunto com o professor Goldoni e com os meus colegas Breno e Eliezer, onde nós discutimos alguns pontos, como, por exemplo, o uso da tecnologia por países durante a Covid, como o sistema que foi desenvolvido pela Baidu na China, que identificava pessoas na rua que não estavam utilizando máscaras, e também outros textos onde nós discutimos, por exemplo, as vulnerabilidades para a sociedade durante o isolamento social, pensando especificamente sobre as vulnerabilidades advindas do ciberespaço, como foi o caso da desinformação e também o compartilhamento de notícias, às vezes enganosas, em massa. Agora, discutindo especificamente a pesquisa que eu tenho desenvolvido na minha dissertação com o apoio do projeto, a minha pesquisa ela tem o título Governança Securitária do Ciberespaço, Questões sobre Segurança e Defesa. O problema de pesquisa que eu proponho é o seguinte: como a governança securitária estatal impacta a defesa cibernética e a segurança cibernética. E a hipótese que eu levanto é de que a estruturação da governança securitária de um Estado está diretamente relacionada
as ações de segurança e de defesa cibernética desse Estado. Então, o que eu me proponho a fazer é analisar a governança securitária do ciberespaço, sendo o conceito de governança securitária entendido como um conjunto de processos e arranjos realizados por uma série de atores estatais e não estatais nos mais diversos níveis assim, do local ao internacional, para definir e gerenciar os desafios na área de segurança. Mas a minha análise, eu foco especificamente no caso de atores estatais. Então, eu quero entender como que o Estado tem organizado a sua estrutura de atores de segurança e de defesa voltados para lidar com questões de segurança relativas ao espaço cibernético. E para tornar a minha análise mais factível, eu escolhi 3 estudos de caso, que são o Brasil, os Estados Unidos e o Reino Unido, e eu analiso especificamente as estruturas desses 3 países com o intuito de identificar como que eles têm, de fato, montado as suas respectivas estruturas de governança securitária em torno do espaço cibernético, ou seja, identificar se esses países estão alocando mais recursos para atores de segurança, para atores de defesa, como as Forças Armadas, e também identificar se existe algum tipo de cooperação entre agências de inteligência, agências de segurança, as próprias Forças Armadas, ou se os organismos nesses países estão atuando mais de forma individual. Agora eu passo a palavra para o professor Goldoni, que vai fazer o nosso encerramento. Henrique, Breno, agradeço a fala. Mais ou menos esse é o retrato do que nós pesquisamos aqui. Na ICM tem outros pesquisadores, como eu bem falei, que se debruçam a temática defesa, segurança cibernética. Foi mencionado aqui mais uma vez o Eliezer, que é orientando do professor Ricardo Borges, Marcelo Malaguti faz parte do projeto, eu acho que está também gravando alguns vídeos. Falei das minhas novas orientandas, a Mariana e a Juliane. Por um lapso imperdoável, não mencionei a Amanda Rodrigues Bernardes, minha orientanda de mestrado, da turma do Henrique, que trabalha com um tema que me é muito caro, como eu havia falado, que é a relação entre defesa cibernética e infraestruturas críticas. Como eu tinha dito, é um tema que desde do curso na National Defense University é algo importante para mim. Tivemos pesquisadores de pós-doc, como eu falei, a professora Daniele Aires, o professor Daniel Opperman. Temos hoje o professor Rafael Gonçalves Mota, meu supervisionando, ele é professor da Universidade de Fortaleza. Tivemos antes, por exemplo, o coronel Edson, na época, um assessor direto do, então, chefe do Comando Cibernético, Defesa Cibernética, o General Amin. Agora o coronel Edson está na reserva. Então, nós temos muitos pesquisadores. Tivemos, por exemplo, o André Neri, que trabalhou também com questão de infraestrutura crítica, foi orientado pelo professor Rubens Duarte. Enfim, temos um núcleo e uma parceria que está se desenhando, né, para estabelecer uma agenda de pesquisa comum entre ECM e comandos de defesa cibernética, mediante observatórios de defesa cibernética, que é algo que está nascendo ainda, que é algo fundamental, ou seja, pensar a defesa cibernética com uma mentalidade político-estratégica, né? Como eu falei, dessa interação lá atrás, em 2018, nasceu a disciplina eletiva. Esse ano eu pude contar com a participação de professores fora da ICM na disciplina, como a professora Daniele, membro do projeto, o coronel Carneiro, que hoje está um assessor direto do chefe do Comando de Defesa Cibernética. Tivemos a presença do professor Joseph Devane. Então, pensar a defesa cibernética não apenas uma questão técnica operacional. Esse não é o nosso propósito, né? São temas que passam pela questão político-estratégica da defesa cibernética, da segurança cibernética. Esse é o nosso propósito e, com isso, contribuímos também para o projeto. Agradeço a audiência, a atenção de todos e um bom dia.